Uma das dúvidas, né, que eu geralmente recebo é sobre o que é essa avaliação multidimensional, porque fica um pouco confuso, né? E aí, vamos lá. Primeira dúvida é: a avaliação multidimensional é a AGA, também conhecida como AGA, Avaliação Geriátrica Ampla. Então, o que significa isso? É uma forma de você enxergar todos os domínios relacionados à saúde dessa pessoa. Tá? Então, você vai ter um rastreio, ferramentas para você rastrear a cognição, ferramentas para você rastrear a funcionalidade medido através das atividades de vida diária, ferramentas para você rastrear humor, depressão, ansiedade, ferramentas para você rastrear a função de mobilidade. Isso vai te ajudar para o seu prognóstico. Então, uma das coisas que eu quero falar, até inclusive isso vai estar entrando daqui a pouco no material para o curso, que é sobre o CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico, que já está valendo. O COFITO já fez um site super intuitivo para facilitar a nossa codificação. Então, é um código que é baseado na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, tá? Só que é muito voltado para a fisioterapia. Essa BDF é voltado para a fisioterapia. E aí ele facilita muito o nosso diagnóstico fisioterapêutico, a codificar isso, e também o nosso prognóstico. Porém, para a gente poder preencher esse código, né, o CBDF, de forma mais firme, ou melhor, de forma melhor, a gente precisa de uma avaliação ampla. E aí a nossa avaliação, eu vou daqui a pouco tirar uma outra dúvida, que é a nossa avaliação natural, normal, que a gente sempre faz. Só que se a gente associar isso a ferramentas de rastreio, por exemplo, de mobilidade, que dão uma visão para a gente de prognóstico de aproximadamente os próximos 12 meses, os próximos 2 anos, tá? Então isso facilita também a escrita do nosso material. Consequentemente, facilita você passar essa informação para o nosso paciente, passar essa informação através de um relatório para outros profissionais, enfim. E aí, continuando, né? Essa avaliação multidimensional, ela vai ter uma ferramenta, por exemplo, para a gente rastrear sarcopenia, fragilidade, para você já ter ali uma noção de quem é o seu paciente, como vai se comportar, o que eu preciso abordar, tanto de forma para intervir naquele momento, como também para intervir de forma preventiva, para evitar que evolua para um quadro mais bem, um mau prognóstico, né? Um quadro ruim ali da saúde dessa pessoa, ou seja, essa pessoa pode evoluir, por exemplo, você faz um rastreio de mobilidade de membros inferiores através de um SPPB. Ele pode te dar uma visão de que se você está com uma pontuação muito baixa, com mau desempenho, tanto é que o teste ele te traz esse resultado, né? Um desempenho moderado, bom desempenho, enfim. E aí você já tem uma noção de que se não abordar, se não entrar com fortalecimento, se não entrar com mobilidade, se não entrar com estratégias de equilíbrio, enfim, você pode ser que essa pessoa esteja num nível de dependência maior dentro de um período de 12 meses. Então, você já tem uma visão melhor de que, olha, eu preciso atuar aqui. Mostre isso para o paciente, mostre isso para os familiares, enfim. Então, te dá uma visão multidimensional de cada dimensão da saúde. E aí, lembra que teve um conteúdo que eu fiz, que eram os 5 M's da geriatria? Quem quer trabalhar com gerontologia, quem quer trabalhar com esse público, pode se basear nesses 5 M's. O que significa isso? Num atendimento à pessoa idosa, é importante que você sempre observe como está a mente dessa pessoa, porque isso vai direcionar como a gente vai abordar, o que a gente vai abordar no nosso atendimento, para facilitar a nossa comunicação, para que a gente possa intervir de forma mais eficaz. Então é importante rastrear a mente dessa pessoa, cognição e humor. Dentro desses M's é importante a gente entender quais são os medicamentos, mesmo que a gente não vá intervir diretamente no medicamento, mas é importante que você tenha uma noção de quais são os medicamentos que essa pessoa está tomando, como pode influenciar na fisioterapia, negativamente ou positivamente, para você poder
conversar com outros profissionais e fazer com que, olha, eu precisava muito que a gente entrasse em acordo aqui, a equipe, para a gente melhorar a qualidade dessa pessoa em relação à saúde e para beneficiar o meu tratamento, porque senão eu estou enxugando gelo, porque o remédio está atuando dessa forma e eu preciso que, enfim. Depois, nos 5Ms, eu tenho que entender a mobilidade. Olha aí a mobilidade entrando de novo nesse assunto. Então, eu preciso rastrear força, eu preciso rastrear velocidade de marcha, eu preciso rastrear equilíbrio. Não tem como a gente não fazer dessa maneira, tá? E para a gente rastrear isso, não basta eu simplesmente, eu só olho se essa pessoa está andando ou não. Eu tenho que ter métrica, eu tenho que saber de fato como é que essa pessoa se comporta hoje para eu poder reavaliar daqui a pouco. Enfim. Continuando. Depois a multicomplexidade, que é um M que aborda, a gente entende que essa pessoa está envelhecendo de forma sistêmica, todos os sistemas dela, do organismo, estão envelhecendo em conjunto. Então é natural que eu vá pensar em várias condições, não só físicas, psíquicas, mas também a questão social, que vai influenciar. Estava conversando com uma aluna, e aí ela foi e falou assim, Renata, eu preciso de ajuda para fazer isso nesse paciente. Como é que eu posso abordar? E aí eu, dando as dicas, instruindo, depois eu fui e falei assim, como é a questão financeira dessa pessoa? Porque se for assim, você pode recomendar que essa pessoa invista num aparelho, invista num cuidado X. Senão, você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que abordar isso no seu atendimento também. Então, tá vendo como essa questãozinha parece simples, parece que você sempre aborda isso, mas não tá abordando tanto? E aí vale a pena a gente pensar? Então, essa é a multicomplexidade. Você sair dessa esfera de que eu só entendo disso, só atendo isso. Não, eu tenho vários fatores. Lembra que é um evento. Envelhecer é um evento biopsicossocial, espiritual, socioeconômico. Tem vários fatores intrínsecos e extrínsecos que vão influenciar, tá? E, por último, desses 5Ms, eu tenho o mais importante, o mattermost, que é o que mais importa para essa pessoa, tá? E aí, quando a gente está fazendo essa avaliação multidimensional, ou AGA, avaliação geriátrica ampla, você consegue abordar também esse mattermost, o que mais importa para essa pessoa, tá? Trabalhar com propósito, trabalhar com motivação, de olha, fisioterapia, a gente vai trabalhar em cima do que você quer, do que mais importa para você. Vamos em cima disso? E aí tem um vídeo, tem várias coisas que podem estar envolvidas no que mais importa para uma pessoa, tá? Mas eu lembro de um vídeo, uma propaganda, agora eu não vou lembrar, me ajuda a lembrar aí, uma propaganda, é um senhor que ele tá se preparando para alguma coisa. E aí ele começa a pegar um saco de arroz pesado, levanta, opa, apagou aqui. Ele começa a se preparar para pegar alguma coisa pesada. E aí você passa o vídeo inteiro pensando, que diacho que esse homem tá fazendo, né? E aí no final da propaganda, do vídeo, ele vai para o Natal na casa dos familiares da filha e pega o neto para colocar a estrela de Natal lá em cima. Não lembro qual é a propaganda de quem é, mas enfim. O que mais importa para essa pessoa? Então imagina que ele estava ali nesse contexto desse anúncio, estava se preparando, estava fortalecendo, estava cuidando da saúde, estava trabalhando prevenção. Por quê? O que mais importa? O que mais importa é que no final do ano, quando eu for me reunir com meus familiares, eu quero pegar o meu neto no colo e levantar acima da minha cabeça, ou seja, eu tenho que ter força em membros superiores, tenho que ter equilíbrio, tenho que ter controle, tenho que ter força em core, tenho que ter força em musculaturas da coluna, enfim. Tá vendo o que mais importa? Com base nisso, o que a gente vai trabalhar? Então, é muito importante, dentro dessa avaliação, você conseguir ter essa visão multidimensional. Por isso, avaliação multidimensional, tá? E, basicamente, também conhecido como avaliação geriátrica ampla.
Qual a diferença entre a anamnese da fisioterapia e realizar os testes da avaliação multidimensional? A anamnese, ela é obrigatória na nossa avaliação, tá? Então, a gente sempre precisa começar a questionar dados específicos dessa pessoa. E aí, dentro desses dados, né? Dados como a história da doença atual, o que trouxe essa pessoa para a fisioterapia, por que ela está ali, mesmo que seja prevenção. O que ela tem de história ali que pode influenciar e que eu vou direcionar o meu raciocínio clínico para aquilo. A queixa principal dessa pessoa também é importante. Tudo isso são obrigatórios, são dados obrigatórios na nossa anamnese, tá? A gente tem a resolução 414 que define isso. Para todo mundo, independente da área, para todo mundo vai ser igual. A diferença são os testes mais específicos. Então, um exemplo que eu dou. Sou da uroginecologia também. Então, quando eu vou fazer a minha avaliação multidimensional, eu tenho a minha anamnese, onde eu vou coletar os dados dessa pessoa, vou coletar a queixa principal, HDA, HPP, história social, que depois eu vou investigar um pouquinho mais a fundo. Vou coletar, agora eu vou entrar nos dados mais específicos. Vou coletar se tem histórico de queda, vou coletar se tem medo da queda, vou começar a coletar a história, se for mulher, a história obstétrica dessa mulher, vou coletar a história de menopausa, vou coletar sintomas urinários, queixas fecais, tudo isso, por quê? Porque eu preciso rastrear a avaliação específica da minha área. Feito isso, aí eu vou para a minha avaliação multidimensional. Tá? Então, a avaliação multidimensional ela não vai substituir a anamnese ou substituir exatamente aqueles testes mais específicos. Ela é complementar. E ela traz um complemento muito importante para que a gente consiga, lembra do que eu falei no início da live, para que a gente consiga fazer o nosso prognóstico, o nosso diagnóstico fisioterapêutico, os nossos objetivos esses que vão estar também alinhados com o nosso paciente, e aí a gente pode buscar esse propósito do que você quer nessa fisioterapia, esse propósito baseado no que mais importa para essa pessoa, sendo que para você alcançar esse propósito também de o que mais importa, é importante você antes ter noção de como essa pessoa está. Porque senão a gente sempre cria metas mirabolantes de vez em quando, né? E a gente precisa filtrar um pouco mais essa meta, para quê? Para que ela fique mais acessível. Tem até um nome, como é que é? Smart, não? Meta Smart, porque ela tem que ser acessível, simplesmente não pode colocar algo... Realista. Ela precisa ser realista, boa. Específica, mensurável, alcançável relevante e temporal. Pronto. Até a meta Smart. Aí a gente não faz isso o tempo todo na nossa vida? Então, se você pergunta na fisioterapia o que você mais importa, o que você gostaria, para a gente alinhar objetivos, além dos objetivos clássicos na fisioterapia, né? Como aliviar quadro álgico, aumentar, ganhar mobilidade, aquele clássico, né? Além disso, quais são os objetivos alinhando com o nosso paciente? A partir daí, a gente tem que pensar nesse smart aí, de tornar essa meta alcançável, realista. Mas para que eu alcance tudo isso, para que eu saiba, eu preciso do quê? De uma avaliação. Porque se eu pego isso antes, às vezes isso fica um pouco falho, né? A pessoa pode falar algo que... Mas você disse que ia conseguir, você disse que a fisioterapia ia alcançar isso. Mas eu não avaliei antes, eu não sabia que você estava nesta condição. Entendeu? Então, por isso que é importante também você avaliar primeiro, e aí você alinha o objetivo. Então, entendeu a diferença da anamnese, da avaliação específica da área e da avaliação multidimensional? Beleza, eu acho que você disse sim. E aí, vamos lá. Pode funcionar para qualquer especialidade? Acabou que eu já respondi essa pergunta, né? Pode funcionar para qualquer especialidade. E o que eu mais defendo, né? Depois que eu conheci mais a fundo a gerontologia, eu percebi que mais do que nunca, como era o meu público,
tá? Dentro da uroginecologia, o meu público, em maior número, eram de pessoas idosas. E depois eu fui filtrando mais para que fique exclusivamente de pessoas idosas, tá? E aí eu percebi que fazia diferença. Aí isso me fez lembrar um outro detalhe, né? Eu estava conversando na associação que eu participo. E aí eu estava contando um caso, a gente estava, enfim, fazendo planejamento de ações que possam ajudar nesse mandato, que eu entrei nesse mandato agora, e para a gente criar projetos, né, para defender ai meu Deus, a palavra fugiu, defender os direitos da pessoa idosa, pronto. E aí uma das conversas a gente estava falando sobre regulamentar os cursos de cuidadores, né, para a gente poder, ou enfim, dar palestras gratuitas para a gente poder ajudar nessa formação, porque é muito importante. E aí eu estava contando um caso que aconteceu comigo de uma cuidadora recém-chegada na casa. Eu acho que eu já contei isso aqui antes, mas vou contar de novo. E aí eu cheguei lá e era uma pessoa nova, vamos conversar, e eu estava atendendo, enquanto isso conhecendo aquela pessoa, e assim vai, né? E aí aquela troca ali, a gente, eu, a paciente e ela. E aí quando a paciente se afastou um pouquinho, eu fiquei aguardando a paciente para voltar, e aí nisso ela foi e falou que a paciente volta a ser criança. Em resumo, lá na associação, eu comentei sobre isso, e aí expliquei o que eu fiz, qual foi a medida que eu tomei para poder corrigir essa fala. E aí a minha colega ali da associação foi e falou assim, engraçado, olha como é que a gerontologia precisa ter esse olhar, né? Se fosse outra profissional que não tivesse esse olhar da gerontologia, provavelmente ela poderia rir. Ela poderia, em conjunto com a pessoa, falar, é verdade, volta a ser criança, sabe? Por não ter esse feeling, essa pegada. E aí eu achei tão bacana o comentário, que eu falei, pois é, faz diferença realmente. Enfim, isso fez diferença na minha história. Mas eu não vou falar exatamente isso. Então, funcionou para mim, que sou da uroginecologia, que atendo em especial esse público, essa visão da gerontologia. Então, funciona para todas as áreas. Se, na sua área, você atende mais pessoas idosas e esse é o público que você quer atuar, vou voltar essa vírgula aí, porque pode ser que você atenda mais pessoas idosas, porque a gente sabe que, por conta do envelhecimento, vai ter mais fatores que vão fazer com que essa pessoa necessite de mais ajuda, certo? Beleza. Mas às vezes você vai e fala assim para mim, não é o público que eu gosto. Eu atendo porque tem realmente maior número, né? Mas não é o público que eu quero. Eu gosto mais de atender pessoas X, pessoas Y. Não é o público que eu gosto. Então, realmente, não faz sentido você se especializar cada vez mais nessa pessoa. Não faz sentido. Então, o curso... quando eu falo, então, o curso que eu criei, fisioterapia para pessoa idosa, não é para você. Simples assim. E não é porque... Não. É simples. Você não gosta desse público, então o que você está fazendo? Não tem certo ou errado, tá? Não é essa polaridade de certo e errado. Continuando. Agora, se você gosta de atender esse público, esse é o público que você quer alcançar, que você quer atuar, é o público que você mais atua por conta da sua especialidade. Então, vamos lá. Aí sim eu posso falar, é para você. Curso de fisioterapia para pessoa idosa, aí sim se aplica no seu caso, é para você. Então, beleza. Então, independente da sua especialidade. É da uro, é da neuro, é da acupuntura, é da... Ai, meu Deus, da respiratória, é da cardio, da traumática, é para você. Ponto. Agora, tem que se encaixar nesse perfil, tem que gostar de atender, tem que querer atender esse público, ao querer alcançar esse público, tá? Não adianta, é porque eu já atendo essas pessoas. Aí fala assim, eu já atendo idoso, eu gosto de vovozinho, né? Depende da forma como tá falando, né? Bom, vamos lá. E aí, qual o maior benefício? Ou melhor, como a pessoa descreveu, qual o maior ponto positivo para isso? Bom, com relação ao maior ponto positivo, acho que um dos que eu mais falo, reforço, é melhorar a escrita do seu diagnóstico fisioterapêutico, dos seus objetivos e do seu prognóstico. Resumindo, a melhora do teu raciocínio clínico, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer
o que precisa ser feito ali, né? E como vai atuar. Então, é o que eu mais reforço. O maior ponto positivo de você atuar dessa maneira é que isso clareia, tem uma clareza ali, você consegue ter uma visão específica, não segmentada, não fica só olhando cada trecho da parte do corpo dessa pessoa, para você melhorar o seu raciocínio clínico, faz com que você consiga desenvolver melhor essa sua habilidade de diagnóstico, de prognóstico, de objetivo. Tá? Então facilita muito isso. Tem outros pontos positivos? Claro que tem. Você consegue, através de uma avaliação ampla, né? Você consegue acrescentar no seu atendimento. Ou seja, você consegue gerar mais valor. E aí hoje, né? Eu estava lendo uma outra coisa relacionada a marketing. E aí o que as autoras falavam, né? Hoje em dia, o mercado mudou. E o mercado ele não é mais simplesmente de serviço onde você tem isso, toma, eu tenho aquilo, retribui e acabou. Não, hoje o serviço ele precisa agregar valor. É a forma como você lida, o que você gera para essa pessoa. E aí, por exemplo, você vai fazer o atendimento domiciliar. O seu atendimento domiciliar traz o que de diferencial? A sua avaliação é diferenciada por quê? Você precisa agregar valor. Hoje em dia é isso, né? E aí, quando a gente vem com uma avaliação multidimensional, quando você vem como uma profissional ou um profissional completa ali, que você pode enxergar as dores dessa pessoa além das dores, digamos, física, né? Você consegue enxergar outras dimensões, a dor social dessa pessoa de ter deixado de fazer, a dor da atividade que ela não realiza mais, mas que ela gostaria de voltar a realizar. Quando você consegue identificar isso, e na fisioterapia você vai, né, trabalhando em prol disso, isso agrega valor diferenciado. Então é outro ponto positivo. Eu acho que eu posso falar de muitos pontos positivos, mas já tá com... Eita ferro, tem tempo, gente, tem tempo. Não vou me estender muito não, fiquem tranquilos. Bom, e aí, onde é que... Tá, se eu não fizer esse teste no início, né? Bom, vamos lá. Avaliação é importante que você sempre faça, ponto. Sempre faça e ponto. Eu sei que às vezes a gente tem uma ideia errada sobre a fisioterapia, a sociedade tem uma ideia errada, né? Do tipo, mas você vai só avaliar? Eu acho engraçado quando eu escuto isso. Não, mas você vai só avaliar? Eu falei, não é só. Eu vou avaliar para eu poder tratar de forma muito específica. Eu não posso simplesmente começar a tratar você sem saber o que você precisa ser tratado. Então, não é só avaliação. A avaliação multidimensional ela tem uma coisa muito bacana. Ela tem muita ferramenta de teste na hora. Então, acaba que perde um pouco, tira um pouco aquela visão errada de quem não entende sobre fisioterapia, que ela, é só conversa, né? Você só está conversando aqui comigo. Não. Eu vou avaliar você, vou rastrear tudo que eu preciso saber, vou intervir com algumas ferramentas aqui que são ferramentas de avaliação. Dependendo do caso, podem se tornar ferramentas de atendimento também, mas elas são ferramentas de avaliação. Você pode usufruir ali, né? Um senta, levanta, caminha, volta. Senta, levanta, caminha, fala nomes de animais, fala palavras que comecem com F e volta. É um exercício, é uma tarefa, né? Você pode utilizar no seu tratamento, ao longo do seu tratamento, mas é uma ferramenta de avaliação. Então, quando você traz isso também agregando valor no seu atendimento, tira um pouco aquele monstrinho que está ainda um pouco enraizado na sociedade de que a fisioterapeuta vai já começar a tratar aqui. Então, já pega, faz só meia dúzia de avaliação e já vai começar a me tratar. E aí, dependendo da situação, não tem como, gente. Dependendo do que seja, não tem como. Você precisa fazer antes uma abordagem ali para rastrear o que a pessoa tem, o que não tem, tá? Às vezes a pessoa também não conhece
e aí você está avaliando a mobilidade, e aí ali, à medida que você já está mexendo, você já está aliviando. Só de tocar na pessoa, você já está aliviando alguma coisa. Mas, enfim, precisa avaliar. Então, essa avaliação toda, ela é feita no primeiro contato. Lógico que ao longo do tratamento, como eu expliquei, você pode ir abordando essas ferramentas também. Então, apliquei uma ferramenta lá de rastreio cognitivo. Mas não gostei. Bom, não vou aplicar de novo na mesma avaliação, até porque eu preciso do tempo para eu poder continuar avaliando outras dimensões. Mas vou reaplicar no próximo atendimento. Então, vou tratar a pessoa, vou começar a intervir de forma mais eficaz. E aí, pronto, agora vou aplicar de novo essa ferramenta só para eu tirar a dúvida aqui, para eu saber como eu posso abordar, o que eu devo fazer, tá? Então, não tem problema você aplicar de novo ao longo do tratamento. Mas no início é fundamental. Para quê? Para você poder ter o seu diagnóstico terapêutico, o seu prognóstico, os seus objetivos, seu raciocínio clínico, para saber o que você vai atuar, como você vai atuar. É isso. Então, é importante fazer no início. Tá tudo bem aí? Posso seguir o tempo? Tá. Enfim. E aí, gente, onde é que as pessoas mais erram? Acho que uma das coisas que mais erra é não fazer uma boa avaliação. Por quê? Infelizmente, quando você não faz uma boa avaliação, você não sabe exatamente como abordar com aquela pessoa. E aí fica, não só enxugando gelo, mas fica detectando as coisas ao longo do caminho. E é quando você, eu não tinha visto isso, não, vamos começar a tratar agora. A pessoa começa a reclamar de uma coisa nova. E tá, mas isso é novidade? Apareceu agora? Não, eu já tinha. Mas por que você não rastreou isso antes? Por que você não viu isso antes? Entende? Então, a avaliação bem feita, ela é o carro-chefe para um tratamento bem feito. Entende? Não dá para colocar o carro na frente dos bois. Lembra disso. Então, pensa aqui, avaliação bem feita, tratamento bem feito. Ponto. E uma vez eu lembro que eu falei assim também. Se você não sabe avaliar tal coisa, como é que você sabe tratar? Pergunta dura, né? Eu sei. Mas na uroginecologia a gente tem que pensar muito nisso. Se você não sabe avaliar na uroginecologia, por exemplo, como é que você sabe tratar? Quem é da neuro? Se você não sabe avaliar de forma específica, como a galera da neuro, como é que você sabe tratar? Entendeu? Então, é muito nessa visão. Saiba avaliar muito bem para você poder tratar bem. E a avaliação multidimensional, como ali um plus, um complementar muito importante da tua avaliação já específica, ela facilita o teu tratamento, tá? Independente da área que você já tenha, independente da área que você gosta de atuar, se você gosta de atuar no público idoso, se você quer trabalhar, se você quer intervir nesse mercado, então beleza, é para você. Muito obrigada pela presença, beijo e até a próxima. Tchau, obrigada!